Ai, ai. Olá, eu sou o professor Rogério e hoje nós vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos sobre os movimentos que aconteceram na primeira metade do século XX e principalmente os impactos, né, que foram gerados após a Revolução, assim, a Primeira Guerra Mundial. Então, como nós vimos ali, então, o Tratado de Versalhes, que foi um tratado onde, né, se organizou o que iria acontecer após, né, o cessar-fogo, o acordo do armistício. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho aqui, no caso, a Revolução Russa de 1917. Então, e nós vamos trabalhar todos os acontecimentos que levaram à Revolução. Então, o que acontecia na Rússia antes, né, da Revolução Russa? Então, ali no final do século XIX. Então, né, então nós vamos começar a discutir, né, sobre esses temas que eu acho que é importante, né, da gente colocar dar nome aos bois, né, para entendermos o que estava acontecendo na Rússia no final do século XIX, começo do século XX. Então, esse vídeo aqui, ele vai ser o início dos fatores que antecederam a Revolução Russa, levando em consideração que a Revolução Russa teve alguns, né, então ele é um movimento muito parecido com a Revolução Francesa também, né, levando em consideração que é a queda do antigo regime para a instalação de um novo regime dentro daquela realidade. Bem, então quais foram os fatores e os antecedentes que levaram à Revolução Russa? Bem, então nós vamos falar aqui um pouquinho do antecedente e esses fatores. Então, quais foram esses elementos que levaram à Revolução Russa? Então, essa imagem aí é do período, né, que nós teremos o levante da população contra o governo do czar Nicolau II. Então, o que proporcionou esse levante? Então, né, nós vamos falar durante esse vídeo aqui. Bem, então, até 1917, o Império Russo foi uma monarquia absolutista, uma monarquia, essa monarquia era sustentável, né? Ela era sustentada principalmente pela nobreza rural, dona da maioria das terras cultiváveis. Da família dessa nobreza saíam os oficiais do exército e os principais dirigentes da Igreja Ortodoxa Russa. Então, dentro de um cenário mais amplo, em pleno século XX, ainda a Rússia ela mantinha uma grande influência do modelo feudal. Né? Então, tanto é que dizem que a Rússia ainda trazia dentro dela um sistema muito próximo do feudalismo. Então, um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, a Rússia tinha a maior população da Europa, com cerca de 171 milhões de habitantes em 1904. Então, defrontava-se também com o maior problema social do continente, a extrema pobreza da população em geral. Enquanto isso, as ideologias liberais e socialistas penetravam no país, desenvolvendo uma consciência de revolta contra os nobres. E em 1860 a 1940, o número anual de estudantes universitários cresceram de 5 mil para 69 mil e o número de jornais diários cresceram de 13 para 856. Então, a Rússia ela estava sofrendo as transformações que já tinham ocorrido na França, na Inglaterra, na Prússia, na Itália, mesmo isso tendo acontecido no final do século XIX, começo do século XX. Principalmente o crescimento de uma classe média e principalmente de movimentos que vão questionar a autoridade do czar. E esse movimento ele vai ganhando força principalmente tipo, o aumento da população universitária e o aumento de veículos de comunicação, como jornais, entre outros elementos que vão modificar a forma de vida dos russos dentro daquela realidade. Bem, então, né, nós vamos dar uma continuidade aqui dentro desse debate. Bem, então a população do Império Russo foi formada por povos de diversas etnias, línguas e tradições culturais. Cerca de 80% dessa população era rural, 90% não sabia ler e nem escrever, sendo submetida pelos senhores feudais em troca de proteção, ideia vigorada na concepção dos três estamentos, as castas, né, da sociedade daquele período russo, no caso, a nobreza,
o clero e a servidão, os servos. Então, a organização da sociedade russa era muito parecida com a sociedade feudal, uma sociedade estamental, não permitindo alterações dentro dessa organização social. E isso nós estamos falando da década de 10. Né? Então, 1910, mais ou menos, ainda prevalecia essa organização social. Então, com a industrialização, foi se estabelecendo progressivamente uma classe operária que possuía aspirações para melhores, né, condições de vida. Então, perspectiva dessas aproveitada, né, mais tarde pelos bolcheviques. Então, a situação extrema pobreza em que vivia a população tornou-se, assim, o campo fértil para o florescimento de ideias socialistas. Então, dentro desse cenário, que era um cenário extremamente arcaico, atrasado, né? Então, a Rússia, ela começa com as indústrias que vão começando a pipocando nas cidades. Então, essas indústrias, elas vão ser um berço de uma nova classe social dentro da Rússia, que são os proletariados, né? E quando junta as pessoas dentro de uma fábrica, a propagação de novas ideias se tornam cada vez maiores. E essa propagação dessas ideias vai dar uma ideia de pertencimento de classe, e essa ideia de pertencimento de classe vai levar aos movimentos, né, que vão, né, culminar na Revolução Russa de 1917. Então, dentro dessa situação, né, então, vão surgir sindicatos, entre outros grupos, para lutar pelos direitos do proletariado. Então, vamos continuar aqui. Então, a decadência dos czares. Então, o nome czar ou czares, ele vem de César. Então, no caso, é uma herança que os russos, eles continuaram do Império Romano, levando em consideração que o cristianismo ortodoxo, ele é ainda muito próximo do cristianismo, né, que nós chamamos de cristianismo primitivo, né, que houve a cisão da igreja com a queda do Império Romano. Então, como houve a cisão da igreja durante o Império Romano, então o movimento, né, então os czares continuaram seguindo os modelos, né, as formas de governo que eram implantadas durante o Império Romano. Então, vamos dar continuidade aqui. Então, o primeiro czar que nós vamos estudar, que ele é muito importante, é o Alexandre II. Então, o Alexandre II da Rússia tinha consciência da necessidade de se promover reformas modernadoras do país para aliviar as tensões sociais internas e transformar a Rússia num Estado mais respeitado internacionalmente. Com a sua política reformista, Alexandre II promoveu, por exemplo, algumas medidas. Então, quais foram essas medidas que esse czar, né, esse czar reformista, ele promoveu? Então, primeiro, a abolição da servidão agrária, beneficiando cerca de 40 milhões de camponeses que ainda permaneciam numa relação de pertencimento à terra, com as ideias, né, com os ideais ainda associadas ao feudalismo dos séculos anteriores. Então, ele acaba com o modelo feudal. Então, a partir desse momento, não há mais o acordo de servidão. Então, inicia-se o processo de liberdade dos trabalhadores na Rússia. A segunda, o incentivo ao ensino elementar da concessão da autonomia acadêmica às universidades. Então, no caso, eles vão iniciar um projeto educacional. Então, promover a alfabetização e o investimento em faculdades, em universidades, na produção de ciência dentro daquela realidade. O terceiro tópico aí é a concessão de maior autonomia administrativa aos diferentes governos provinciais. Então, eles vão também dar uma maior autonomia aos governantes de cada província, tratando cada província que possa relacionar as suas necessidades locais. Então, né, dando mais autonomia a esses governos locais. Bem, então, mesmo sem provocar alterações significativas na estrutura social existente na Rússia,
a política reformista do czar, do Alexandre II, encontrou fortes oposições das classes conservadoras da aristocracia, extremamente sensível a qualquer perdas de privilégios sociais em favor de concessões ao povo. Então, a elite russa, a elite agrária, ela vai, né, reclamar com essas medidas que foram implantadas pelo Alexandre II. E essa elite aristocrática, ela vai, né, se levantar contra o czar. Então, apesar das medidas reformistas, o clima de tensão social continuava aumentando entre os setores populares. A terra distribuída aos camponeses era insuficiente, estando fortemente concentrada nas mãos da aristocracia latifundiária. E estava, né, esta faltavam, no entanto, recursos técnicos e financeiros para uma modernização agrária da agricultura. Então, esse problema se traduziu na baixa produtividade agrícola, que provoca frequentes crises de abastecimento alimentar, afetando tanto os camponeses quanto as populações urbanas. Então, nós estamos falando de uma sociedade, né, no caso a Rússia, um dos maiores países em tamanho, né, e ele ainda tinha vários problemas ligados à falta de alimento, principalmente por conta do quê? De falta de tecnologias, né, que melhorassem a produtividade dentro do campo. E em 1881, o czar Alexandre II, ele foi assassinado por um grupo de oposição política, os Pervomatovokis, né, que lutavam pelo fim da monarquia vigente, responsabilizada pela situação de injustiça social existente. Então, o Alexandre ele foi um exemplo de um monarca russo. Ele foi assassinado por conta dessas divergências, né, políticas e, principalmente, né, uma das causas foi a desigualdade social, que era um ponto, né, um ponto que prevalecia dentro da Rússia. Depois do Alexandre II, nós temos o Alexandre III. Né? Então, as forças conservadoras russas, elas uniram-se em torno do novo czar, né? No caso, o Alexandre III, que retomou o antigo vigor do regime absolutista. Então, o Alexandre III ele concedeu grandes poderes políticos à polícia do governo, a Okorona, né, que exercia severos controles sobre os setores educacionais, imprensa e tribunais, além dos dois importantes partidos políticos, a Narodnik, o Partido Operário Social Democrata Russo, que queriam acabar com a aristocracia e passaram a atuar na clandestinidade. Então, o Alexandre III, ele vai retomar, ele vai regredir o que foi feito pelo seu antecessor, no caso, o Alexandre II. Então, ele vai retroceder esse processo e ele vai dar mais poderes à aristocracia e criando uma polícia política dentro da Rússia. E essa política, né, essa polícia política na Rússia, ela vai perseguir os seus opositores. Então, impedidos de protestar contra a exploração que era vítimas, os camponeses trabalhadores urbanos continuaram sob a opressão da aristocracia agrária e dos empresários industriais. Estes, associando-se a capitais franceses, impulsionaram o processo de industrialização do país. Apesar da repressão política, né, comandada pela Okorona, né, então, os ideais socialistas eram introduzidos no país por intelectuais como anarquistas clássicos, anarcossindicalistas, socialistas utópicos e marxistas. Então, no caso, mesmo com todo esse amparato opressor, os movimentos ligados ao proletariado, aos movimentos idealistas, né, da esquerda, vão ganhar cada vez mais força na Rússia. Então, isso mesmo com a força opressora. Então, o Alexandre III ele vai falecer em 1894. Quem vai suceder o Alexandre III será o seu filho, Nicolau II da Rússia. Então, o sucessor de Alexandre III, né, então, procurou facilitar a entrada do capital estrangeiro,
para promover a industrialização do país, principalmente da França, da Alemanha, da Inglaterra e da Bélgica. Então, esse processo de industrialização ocorreu posteriormente ao da maioria dos países europeus ocidentais. Desenvolvimento capitalista russo foi ativado por medidas como o início da exportação de petróleo e a implantação de estradas de ferro e da indústria siderúrgica. Então, a Rússia, ela precisava se modernizar. Mas o czar e a aristocracia russa não tinha condições para promover essa modernização. Então, o que eles vão fazer? Eles vão abrir o país, o capital do país, para a entrada, né, de investimentos estrangeiros, principalmente das três maiores potências industriais naquele momento, que era a França, a Alemanha e a Inglaterra, e também de um país emergente, que era a Bélgica. Então, isso faz com que a maior parte do sistema produtivo na Rússia estivesse nas mãos de estrangeiros. E isso vai ser um problema muito considerável naquele momento, principalmente por conta da exploração das suas maiores riquezas da Rússia, que era a grande jazidas de ferro, que era uma das marcas da geologia russa. Então, os investimentos industriais foram concentrados nos centros urbanos populosos, como Moscou e São Petersburgo, Odessa e Kiev. Então, nessa cidade formou-se um operariado de aproximadamente 3 milhões de pessoas que recebiam salários miseráveis, eram submetidos a jornadas de 12 a 16 horas diárias de trabalho, não recebiam alimentação e trabalhavam em locais imundos, sujeitos a doenças. Então, nessa dramática situação de exploração dos operários, as ideias socialistas encontraram um campo fértil para o seu florescimento. Então, dentro desse contexto todo, nós temos ainda vários produtores de obras literárias que vão denunciar, né, esses problemas gerados pela exploração dos trabalhadores de uma forma predatória. Nós temos o Máximo Gorki, nós temos o Dostoiévski, entre outros escritores da literatura russa, que são aqueles que vão denunciar a desigualdade social apresentada na Rússia durante o processo da industrialização, que era muito familiar ao início da Revolução Industrial na Inglaterra. Então, os trabalhadores não tinham direitos trabalhistas e muitas vezes eles eram explorados ao extremo, né? Então, isso é uma ideia de onde florescem os ideais socialistas, liderados por líderes da esquerda. Então, com isso, nós temos o clima revolucionário. Então, a Rússia, dentro desse fervor todo, né, então, dentro desses problemas todos, com o surgimento de novos ideais, vão começar a florescer, né, a surgir movimentos questionadores daquela situação. Então, o clima revolucionário russo, ele vai se tornar cada vez mais forte e cada vez mais latente dentro dessa realidade, fazendo com que a Rússia fosse um país onde, né, surge o maior movimento revolucionário depois da Revolução Russa, ou depois da Revolução Francesa. Tanto é que o Karl Marx, nas internacionais, ele pregava o seguinte, que os países que poderiam ser potenciais para uma revolução socialista seria os Estados Unidos ou a França, e nunca a Rússia, porque a Rússia ainda era um país extremamente atrasado em comparação a esses dois outros países. Então, isso faz com que a Rússia fosse um local onde não teria a expectativa de uma revolução, mas foi aquilo que não aconteceu. Então, vamos, né, falar sobre esse clima revolucionário. Bem, então, na segunda metade do século XIX e no início do século XX, desenvolveu-se no Império Russo o terror revolucionário, uma série de ações levadas a cabo por movimentos políticos de esquerda russa, com o objetivo de provocar uma revolução social. Então, esses fenômenos, né, esse fenômeno apareceu pela primeira vez em massa após a reforma camponesa do czar II, né, do Alexandre II, em 1861. O ano seguinte, o Piotr Zarzhevsky,
né, VEC, então lançaria a sua promoção chamada A Rússia Jovem, onde proclamaria, né, então, em breve chegará o dia em que os desfraudaremos a grande bandeira do futuro, a bandeira vermelha, e com um forte grito, viva a República Social Democrática Russa. Então, iremos ao Palácio de Inverno para exterminar os que aí vêm. Né? Então, neste último caso, com a plena fé em nós próprios e na nossa própria força, na simpatia do povo por nós e no futuro glorioso da Rússia, por sermos os primeiros para realizar a grande obra do socialismo, gritaremos ao marcharmos. Então, depois atacaremos o partido imperial sem piedade, pois agora não tem piedade de nós. Então, atacaremos nas praças, se aqueles bastardos vil ousarem sair de dentro delas. Então, atacaremos nas casas, atacaremos nos becos estreitos, nos becos estreitos da cidade. Nas ruas largas da capital, atacaremos nas vilas aldeias, lembra-se? Então, que aquele que não está conosco estará contra nós. Então, aqueles que estão contra nós serão nossos inimigos, e os inimigos devem ser exterminados por todos os meios. Então, dentro dessa comoção social que a Rússia estava implementando, esses discursos radicais, eles eram cada vez mais latentes, eles eram cada vez mais presentes. E isso é um ponto essencial para nós compreendermos o sentimento do terror revolucionário que a aristocracia estava sentindo, porque a aristocracia estava vendo que seus dias estavam sendo contados dentro daquele contexto. E isso vai culminar na Revolução Russa. Bem, então, em seu desenvolvimento, o terror revolucionário na Rússia teve dois picos. O início na década de 1870 e em 1880, e no início do século XX, com o período especial na crise de 1905 a 1907, e de acordo com os cálculos de Jeffman, né, então no século XIX, cerca de 100 pessoas foram mortas por radicais de esquerda na Rússia, e o número de ataques terroristas não ultrapassou de 40. Entre 1901 a 1911, o total foram de 16.800 pessoas foram contadas, incluindo feridos, que foram vítimas de atos de terror. Então, no caso, terrorismo. Então, uma forma de você mostrar a insatisfação. Né? Então, no caso, o clima estava muito tenso dentro daquela realidade. Então, os atos, né, de extremismos começam a surgir na Rússia. Isso é um problema que os czares vão ter que enfrentar. Então, nesse momento também surge o Partido Operário Social Democrata. Então, com o desenvolvimento da industrialização, o maior relacionamento com a Europa Ocidental, a Rússia recebeu do exterior novas correntes políticas que chocavam com o antiquado absolutismo do governo russo. Então, entre elas, destacou-se a corrente inspirada no marxismo, que deu origem ao Partido Operário Social Democrata Russo. Então, nós temos que entender que, nesse contexto aí, com a chegada de capital estrangeiro, é impossível barrar a chegada de novas correntes ideológicas. Entre essas correntes ideológicas, chegam as obras de Karl Marx, de Engels, entre outros. E essas obras, elas vão surgir, esses movimentos, que vão consolidar o início do Partido Social Democrata, que foi violentamente combatido pela polícia política russa, embora tenha sido, né, desarticulado dentro da Rússia em 1898, voltou a se organizar no exterior, tendo líderes principais, como o Georgy, né, Plekhanov, né, o Vladimir Ulyanov, conhecido como Lenin, e o Lev, né, Brosten, conhecido como, né, Trotsky. Então, no caso, nós temos essas duas lideranças muito importantes, o Lenin e o Trotsky, né, dentro dessa realidade.
Em 1903, as divergências quanto às formas de ação levaram os membros do partido, né, a se dividir em dois grupos básicos. Então, o partido foi rachado em dois. No caso, os mencheviques, oriundos da Segunda Internacional e da Nova Internacional, oriundos, né, do possibilismo liberados pelo Mortov. Então, defendia que os trabalhadores poderiam conquistar o poder participando normalmente das atividades políticas. Então, acreditavam ainda que era preciso esperar o pleno desenvolvimento capitalista da Rússia para o desabrochar, né, de suas contradições para se dar início ao efeito das ações revolucionárias. Com esses membros tiveram menos votos em relação ao outro grupo, ficaram conhecidos como mencheviques, que significava minorias. Então, os mencheviques, eles eram o que nós podemos chamar de uma camada social-democrata. Então, eles acreditavam que, né, na Rússia, ela ainda precisava passar pelo efeito do capitalismo. Então, só com a implementação do capitalismo, as suas contradições elas seriam implantadas, e só com o sentimento dessas contradições é que a Rússia conseguiria se tornar um país socialista. Então, as contradições dariam a base para a Rússia promover a sua revolução. Isso com a participação política nas eleições, né? Então, como eles eram reformistas, eles vão ter uma menor aceitação na Rússia, que estava em pleno processo revolucionário. E isso vai dar o nome deles de mencheviques, que significava a minoria. Bem, e os bolcheviques? Então, oriundos da Primeira e Segunda Internacional, oriundos do socialismo revolucionário e marxista, liderados por Lenin, defendiam que os trabalhadores somente chegariam ao poder pela luta revolucionária. Então, pregavam a formação de uma ditadura do proletariado, na qual também estivessem representadas as classes camponesas. Então, como esse grupo obteve mais adeptos, ficou conhecida como bolcheviques, que significaria a maioria. Então, o Trotsky, que inicialmente não se filiou a nenhuma das facções, aderiu aos bolcheviques mais tarde, em 1917. Então, no caso, nós temos essas duas correntes aí. Então, no caso, os mencheviques, que buscavam uma mudança reformista a partir do processo eleitoral. Já os bolcheviques, eles acreditavam em uma imposição da ideologia e da força dos proletariados, provocando um golpe de Estado, né? Então, a ditadura do proletariado. Então, só assim nós poderíamos chegar ao comunismo, que é exatamente o quê? O fim do Estado. Então, primeiro é preciso se ter uma ditadura do trabalhador para depois chegarmos ao fim do Estado. E essas ideias, elas não vão ser unas dentro dos próprios bolcheviques. Então, no caso, o Trotsky, ele era ele pensava em outras formas de revolução. E ele só vai se unir aos bolcheviques mais tarde, durante a Revolução de 1917. Então, nós temos todo esse contexto aí para nós podermos entendermos o que estava acontecendo na Rússia. Então, a revolta de 1905. Então, em 1904, a Rússia que desejava expandir o seu território para o Oriente, entrou em guerra contra o Japão, devido à posse da Manchúria, mas foi derrotada. Então, a situação socioeconômica do país agravou-se ao regime político do czar Nicolau II, foi abandonado, né, por uma série de revoltas em 1905, envolvendo operários, camponeses, marinheiros, como a revolta do navio, né, do encoraçado, né, Potemkin. Então, o soldado do exército, então as greves propostas, né, então greves, protestos contra o regime absolutista do czar explodiram em diversas regiões da Rússia. Em São Petersburgo, né, foi criada os sovietes, o Conselho dos Operários, então para auxiliar na coordenação de várias greves e servir de palco para o debate político. Então, o cenário da Rússia, que não estava bem organizado,
Aí, em 1904, a Rússia, ela entra em guerra com o Japão, que é um país de tamanhos bem mais modestos, né, que a Rússia, e a Rússia ela é derrotada de uma forma humilhante. Então isso vai fazer com que, né, assim, a população e o exército russo eles, né, começassem a se revoltar contra as políticas do Nicolau II. E isso vai ser um problema muito sério dentro daquela realidade. Então isso vai fazer com que, né, o Nicolau II ele comece a balançar dentro do cargo. E, né, diante do crescimento do clima de revolta, o czar Nicolau II prometeu realizar, pelo Manifesto de Outubro, grandes reformas no país, estabeleceria um governo constitucional, dando fim ao absolutismo, e convocaria eleições gerais para o parlamento, o que era chamado de Duma. Então, para, né, que elaboraria uma nova constituição para a Rússia. Então, os partidos de orientação liberal burguesa, como o Partido Constitucional Democrata e o Partido dos Catetes, né, então, né, deram-se como satisfeito com a promessa do Czar, deixando os proletariados, os operários isolados. Então, no caso, o Nicolau II, como uma forma de se manter no poder, ele vai acenar para os liberais uma mudança, né, no caso aí, uma reforma constitucional. Então, ele iria abrir mão de parte dos seus poderes, né, para a elaboração de uma constituição nos moldes do que foi feito na Inglaterra, lá no João Sem Terra, depois pela Elizabeth I, e por aí vai indo. Né? Então, nós temos todo esse contexto. Então, o Nicolau, ele acena com reformas e os partidos mais reformistas abraçam e vão deixar de lado os operários, os trabalhadores. E isso, né, vai ser um erro, né, principalmente que os operários, ao se sentirem menosprezados, vão se organizar ainda mais e vão ter a efervescência do movimento revolucionário. Então, ao terminar a guerra contra o Japão, o governo russo mobilizou as tropas, especialmente os caçacos, né, que para reprimir os principais focos de revolução, né, de revoltas trabalhadoras, né, dos trabalhadores. Diversos líderes revolucionários foram presos. O desmantelamento dos sovietes em São Petersburgo, né, vai ser uma marca do Nicolau II. Então, assumindo o comando da situação, o Nicolau II deixou de lado as promessas liberais que tinham feito no Manifesto de Outubro, apesar, né, apenas a Duma continuou funcionando, mas com poderes limitados sobre a intimidação da polícia política, né, da força do governo. Então, no caso, nós temos esse cenário todo aí, né, contraditório dentro desse contexto. Então, o Nicolau II, como um bom político, né, ele prometeu e quando foi executar, não cumpriu. Então, o isolamento dos trabalhadores vão gerar mais insatisfação. Tanto é que em 1905, houve um pouco antes da Revolução Russa, né, então a mais conhecida, né, como o Domingo Sangrento, que tinha sido derrotado por Nicolau II. Então, mas serviu como lição para os líderes revolucionários avaliassem seus erros, né, suas fraquezas e aprendesse a superá-los. Segundo Lenin, foi um ensaio para a Revolução de 1917. Então, dentro dessa realidade toda aí, então nós ainda temos alguns massacres. Esse Domingo Sangrento, ele foi algo assim extremamente violento. Os manifestantes iam até o Palácio de Inverno, né, do Nicolau, fazendo cânticos religiosos, entre outras coisas, e eles foram fuzilados, né, por ordens do Czar. E isso, né, vai ser um ensaio para a Revolução, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Então, aqui, né, tem uma foto, né, uma imagem que foi pintada pelo Domingo Sangrento, então as pessoas entoando cânticos religiosos, empunhando a bandeira russa, entre outras coisas. Mesmo assim, o czar ele ordenou que as tropas abrissem fogo contra os manifestantes. Bem, então no domingo 22 de janeiro, o SOS 9 de janeiro, né, de 1905, trabalhadores em greve de suas famílias se reuniram em 6 pontos
da cidade de São Petersburgo, no Império Russo. Então, eles eram originados e liderados pelo padre ortodoxo russo George Gapon. Então, segurando ícones religiosos, cantando hinos de canções pátricos, né? Então, particularmente, Deus salve o Czar. Então, uma multidão de mais de 3.000 pessoas, né, conseguiu, sem interferência da polícia, em direção do Palácio de Inverno, residência do oficial do Czar. Então, a multidão não sabia que o Czar não estava no palácio. Os soldados do exército, perto do palácio, lançaram tiros de advertência e, em seguida, dispararam diretamente contra a multidão, para dispersá-la. Então, Gaspon foi o alvo do tiro, né, perto do arco, né, do triunfo de Narva. Então, cerca de 40 pessoas ao redor dele foram mortas. No entanto, ele não ficou ferido. Embora o Czar não estivesse no Palácio de Inverno ou mesmo na cidade, não tivesse dado a ordem para as tropas abrirem fogo, ele recebeu toda a culpa pela morte daquelas pessoas. Então, resultando em uma onda de amargura do povo russo contra o Czar Nicolau II e o seu regime aristocrático. Então, as pessoas estavam indo até o Palácio de Inverno para reverenciar o seu apoio ao Czar. E eles foram recebidos a bala, a chumbo. E isso vai ser o ponto final que vai levar à insatisfação das pessoas que vão, né, tomar partido e vão começar a apoiar o movimento revolucionário. Então, o número de mortos é incerto, mas a autoridade da época assumiram em torno de 930 mortos, 333 feridos. Fontes anti-governo afirmam que os tiros mataram cerca de 4.000 pessoas. Estimativas moderadas ainda estipulam uma média de cerca de 1.000 mortos e feridos, tanto pelos tiros e os pisoteamentos, né, pela população durante o pânico. Outra fonte observa que a estimativa oficial entre 130 pessoas foram mortas. Então, há relatos que no dia até a neve ficou vermelha, e o czar Nicolau II descreveu o dia como doloroso e triste. Então, conforme os relatos, a desordem civil e os saques explodiram em todas as cidades. Então, a marcha de Gapon foi aniquilada naquele dia, e ele rapidamente deixou a Rússia. De acordo com uma versão, ao voltar à Rússia em outubro, o Gaspon é assassinado por uma ordem, né, da Organização de Combate do Partido Social Revolucionário, depois de que ele revelou, né, aos seus amigos, né, Pinhas Rutenberg, né, que estava trabalhando para a polícia secreta russa. Né? Então, no caso, nós temos esse cenário também aí. Então, de controvérsia sobre esse discurso, né, sobre esse líder do Domingo Sangrento e qual foi a importância dentro dessa realidade. Então, este evento foi classificado pelo embaixador britânico na época como um impulso para a atividade revolucionária na Rússia e contribuiu para a Revolução de 1905, escrito pelo Léo Tolstói. Né, também foi afetado emocionalmente pelo incidente. Então, o Domingo Sangrento é considerado o estopim da Revolução Russa de 1905. Historiadores como Lionel Colchan, né, em seu livro A Rússia e a Revolução de 1890 a 1918, afirmam também que os eventos do Domingo Sangrento foram peças-chave para o levante russo de 1917. Né? Então, aqui nós temos a parte 2 da Revolução Russa, que nós vamos continuar ali. Né? Então, dentro desse contexto todo, né, então isso foi só a ponta do iceberg. Então, a Revolução Russa em si, né, ela tem esse caráter popular, mas nós vamos ver o que vai acontecer depois com a deposição do czar Nicolau II. Bem, gente, então acredito que tenha sido isso. Agradeço a todos até aqui pela paciência. Né? Então, deixo aqui também o pedido para que, se você gostou do vídeo, deixe aqui o seu like, o seu comentário. Tiver alguma sugestão de vídeo também, pode deixar aqui embaixo, que assim quando possível eu farei. Então, agradeço a todos até aqui, né, pela paciência e pelo companheirismo. Muito obrigado e até a próxima. Então, muito obrigado. Então, até a